Convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor Luiz Fernando de Souza Pezão, governador do Estado do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. O excelentíssimo senhor conselheiro Thier Viana Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município. O excelentíssimo senhor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor ministro Haroldo Cedrais, vice-presidente do Tribunal de Contas da União, responsável no TCU pela governança das Olimpíadas de 2016. E o excelentíssimo senhor presidente da Autoridade Pública Olímpica, Fernando Azevedo e Silva. Agora, senhoras e senhores, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Luiz Fernando de Souza Pezão, governador do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Excelentíssimo senhor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Querido amigo conselheiro Thier Viana Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município. Excelentíssimo senhor ministro Dr. João Augusto Ribeiro Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. Excelentíssimo senhor Fernando Azevedo e Silva, presidente da Autoridade Pública Olímpica, embaixador Ademar Santos, diretor de Relações Institucionais do Comitê Organizador Rio 2016, e excelentíssimo senhor Rodrigo Tostes, diretor executivo de Finanças do Comitê Organizador Rio 2016, ambos representando o presidente Carlos Arthur Nussmann, e dos colegas conselheiros Zé Maurício Nolasco, Júlio Rabelo, excelentíssimo senhor Paulo Bulgarim, procurador-geral do Tribunal de Contas da União, conselheiro do TCM, Tribunal de Contas do município, Nestor Rocha, Ivan Moreira e Antônio Carlos Flores de Moraes. É com muita satisfação que sediamos o lançamento do portal Fiscaliza 2016, que constitui o resultado da bem-sucedida parceria entre as três esferas das Cortes de Contas, visando oferecer mais informação e transparência à sociedade dos gastos dos recursos públicos dispendidos com os preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, evento que vai atrair a atenção do mundo. Desde o início de minha gestão, dentre as maiores metas que me impus a alcançar, a mais importante delas era exatamente a busca pelo fortalecimento institucional e a abertura deste tribunal à sociedade e a ampla participação no cenário nacional. Estabelecemos diversas parcerias institucionais, melhoramos nossas relações com os poderes do Estado e seus representantes e investimos na aproximação com a sociedade em geral. Este portal é parte do relevante resultado obtido nesta jornada. A parceria da Rede de Controle da Gestão Pública tem propiciado ganhos significativos. Afinal, o fortalecimento do sistema Tribunal de Contas somente é possível através da união e da colaboração entre as instituições. Juntos, tornamos o controle externo mais efetivo e eficiente, coordenando e concentrando ações de fiscalização de forma a evitar o retrabalho, propiciando o intercâmbio de informações e melhorando nossas capacidades e o alcance de nossa atuação. O portal demonstra também o quanto nossas instituições investem no fomento ao controle social, que é parte fundamental do exercício da democracia. O exercício da cidadania pressupõe o direito e o dever de participação na gestão pública. Vivemos hoje um momento histórico em que nossa sociedade amadurece e começa a compreender a importância de exercer plenamente seu papel na democracia. Não existe controle de gastos públicos que seja realmente efetivo sem que a sociedade desperte para o seu direito e dever de acompanhar com os seus representantes eleitos, como seus representantes eleitos aplicam o dinheiro público. Os tribunais de contas, em face do extraordinário papel que a Constituição Federal lhes assegurou,
constituem o mais sólido terreno para o desenvolvimento do controle social. O desafio que se impõe às Cortes de Contas inclui o incentivo à transparência e às boas práticas da governança pública, fortalecendo os diversos mecanismos de controle, o combate à malversação e ao desperdício dos recursos públicos. A legislação finalmente transformou em comando coercitivo o que já existia como princípio desde o advento da nossa Constituição Federal, a obrigação da transparência das ações da gestão pública. Sobre o gestor público, que atua em nome do povo e com os recursos que dele emanam, recai uma dupla responsabilidade: a de agir de maneira correta e a de prestar contas de sua atuação, do seu desempenho e dos resultados alcançados no exercício de suas funções. Por outro lado, os avanços da tecnologia permitem hoje a disponibilização de informações em tempo real. Esse avanço permitiu elevar a transparência a níveis antes inimagináveis. Os conceitos da boa governança, transparência, democracia participativa e controle social estão imbricados. Para que a sociedade possa acompanhar a atuação de seus representantes, é necessário que estes prestem contas de seus atos de forma transparente, já que não se pode acompanhar aquilo que não se conhece. Portanto, a transparência da informação por parte dos governantes e o dever dos governados de participarem do processo de planejamento, execução e, principalmente, da fiscalização das políticas públicas, permitem a certeza de que os objetivos e as prioridades são aqueles que atendem aos interesses sociais. Quanto mais adiantado o estágio democrático de uma sociedade, maior a transparência de suas informações, maior a participação e o controle social, maior a exigência pela correção da prestação das contas e melhor a governança pública. A prática contínua do controle social eleva a qualidade da governança, defendendo o erário, a eficiência, a efetividade na aplicação dos recursos públicos, desonerando o excessivo peso que hoje recai sobre as Cortes de Contas, traduzindo-se em ações de controle externo mais eficazes e econômicas. A era da informação e a globalização reclama a articulação de todas as parcerias, visando a troca e renovação de conhecimento, bem como evitando a colisão de competências e sobreposição de atuações, que desperdiçam os recursos das instituições, aumentando o trabalho e o desgaste. Assim, enriquecemos as ações de controle externo com a inteligência gerencial de informações, propiciando o fortalecimento institucional e da estrutura democrática. Em meu nome pessoal, ministro Augusto Nardi, ministro Haroldo Cedrais, querido amigo presidente Thierry Montebello, e dos conselheiros que compõem essa Corte de Contas, o nosso agradecimento especialíssimo por termos a honra e a oportunidade de sediar este encontro. Muito obrigado. Boa tarde. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. Obrigado, boa tarde a todos. Satisfação estar nessa cidade maravilhosa, capital da entrada e referência do Brasil em todos os continentes. Rio de Janeiro, para nós estar aqui sempre é uma satisfação, meu caro governador Pezão, pelo seu entusiasmo, né? E também ao prefeito Eduardo, pelo seu entusiasmo. E, claro, trabalhamos juntos para que possa tudo dar certo e termos uma condição, meu caro Jonas e Thierry. O Jonas já disse aqui uma palavra-chave que necessita ser repetida, mais básica para as coisas dar certo, a União, colocar os interesses do Estado, do país, acima de qualquer interesse individual, e, por isso, a participação do Jonas, do Thierry, que saiu de uma operação há 45 dias, da coluna, e está em plena forma aqui. Fiquei muito feliz de revê-lo pela sua forma de tratar e ser amigo de todos nós do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. E eu fico feliz, meu caro Haroldo Cedrais, nosso vice-presidente, meu caro Fernando, nosso representante da autoridade
olímpica, que é importante nesse processo dos Jogos Olímpicos, e fico feliz de rever aqui alguns conselheiros, não vou citar todos, mas na pessoa do Nestor e do Nolasco, queria cumprimentar todos, Paulo Bugarinho, nosso procurador, que estão aqui, os senhores que estão aqui, demonstrando interesse, demonstrando, acima de tudo, a importância da participação da cidadania nesse processo. E eu acho que esse é o ponto fundamental para que a gente possa avançar como sociedade, meu caro Eduardo, e prefeito desta cidade, meu caro governador, que a gente possa avançar como nação, avançar como um país mais transparente possível, como colocou muito bem o Jonas, e que a gente possa melhorar a nossa governança, que é o grande desafio do Brasil, governar melhor, saber que o governante tem que saber direcionar, tem que saber monitorar, tem que saber avaliar. São pontos fundamentais para melhorar uma governança. Ou seja, dar a direção, avaliar e monitorar. E quem executa tem que ter capacidade de execução, motivar. Eu senti o prefeito Eduardo, apesar da situação ainda complicada da cidade, estão para abrir a Copa muito entusiasmado pelo legado que vai ficar nessa cidade maravilhosa. Claro que temos os Jogos Olímpicos, que temos muita coisa para fazer. E nós, cabe orientar. Cabe nós trabalhar junto para que possamos ajudar na tomada de decisão, que são, acima de tudo, de quem governa, de quem executa. Nós somos o controle externo, que mostra onde estão os gargalos, que mostra onde estão as dificuldades. Mas quem toma a decisão é o presidente da República, é o governador, é o prefeito. E nós temos que alertar. Por isso fizemos uma grande revolução no Brasil, com o apoio do Tcher, do Jonas e de todos os tribunais, fazendo auditorias coordenadas. Meu caro governador Pezão, é a primeira vez que se estabelece no Brasil 30 tribunais trabalhando juntos e já tendo resultados sobre o Brasil, meu caro prefeito Eduardo, em temas extremamente impactantes, que levam às ruas protestos. A educação, como está a saúde. 61 mil professores fora da sala de aula. Falta disciplina. Professor é para estar na sala de aula. Constatamos numa auditoria junto com os tribunais, agora recentemente, de todo o Brasil, 61 mil professores fora da sala de aula. 32 mil professores que não estão preenchendo as vagas que precisam ser preenchidas para completar a educação no Brasil. E essa semana apresentamos sobre a segurança, que é o grande trauma das grandes cidades. Como aceitar, prefeito Eduardo, que a Grande Rio tem a população que tem e São Paulo tem a população que tem, sem políticas direcionadas para melhorar o transporte público? Eu sei que o Eduardo, o prefeito Eduardo e o governador Pezão, e nem o de São Paulo e do Rio, são responsáveis por isso, assumiram há pouco. Estão fazendo o que podem. Mas é um assunto que nós temos que discutir com a sociedade. Uma melhor distribuição espacial da população brasileira. Passar as pessoas que migram para outras regiões e não aumentar a população, mas tem que ter políticas públicas para isso. Porque continuar construindo edifícios na mesma rua, sem mudar o tamanho da rua, dá engarrafamento, é uma coisa lógica. Então, o que nós estamos fazendo? O Tribunal de Contas da União, junto com o Tribunal de Contas do município, do Estado, com o Jonas e com o nosso amigo Tcher, e com mais 30 tribunais, são 34 em todo o Brasil, fazendo auditorias em conjunto para mostrar os gargalos da administração pública brasileira. Um trabalho inédito. Fizemos sobre segurança. Constatamos o seguinte, no sentido de auxiliar o nosso governador, que assumiu há pouco tempo, e que fizeram um trabalho fantástico, o governador que lhe antecedeu e que hoje deixa também, com o governador Pezão, esse trabalho de melhorar a segurança pública do Rio, que é um grande desafio. Talvez um dos maiores desafios do Brasil. Não existe, e ficou constatado nessa auditoria que entregamos para o Ministério da Justiça essa semana, coordenação entre os estados na questão da segurança pública. Não existe. Simplesmente, em alguns estados,
também não existe entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Aqui no Rio de Janeiro isso foi mudado. Foi um avanço, que passa a ser um exemplo para o Brasil. Mas ainda temos, meus senhores, minhas senhoras, brigas entre Polícia Civil e Polícia Militar nos estados brasileiros, que dirá comunicação. Que dirá comunicação para trabalhar junto, para proteger o cidadão. Constatamos isso numa auditoria em conjunto em todo o país, meu caro Jonas e meu caro Thierry. Apresentamos isso essa semana em Brasília, com grande repercussão em toda a mídia nacional. E esse ano faremos uma auditoria em conjunto também sobre saúde, mostrando as dificuldades. Eu fui visitar o Hospital Andaraí e fiquei impressionado, junto com o ministro Benjamin Zimmerler. Na hora da morte tem que dar dignidade, e as pessoas não têm dignidade em muitos momentos, até na hora da morte, em nossos hospitais. Corredores cheios de pessoas em fase terminal, e ar-condicionado não funcionando, buracos nos hospitais. Nós temos que mudar isso no país. Isso se chama governança. Por isso, o ministro Haroldo Cedras propôs governança dos Jogos Olímpicos, para nós mentalizar, conscientizar de que precisamos planificar o país. Tenho viajado, já fizemos o diálogo público que fizemos aqui, meu caro Thierry, meu caro Jonas, meus caros conselheiros, em 16 capitais. Aqui no Rio foi um sucesso, com a presença de muitas autoridades, talvez muitos dos senhores puderam constatar. Estamos andando em todo o Brasil. Segunda-feira e terça estaremos na Paraíba. Já passamos por todas as capitais mais importantes, levando a mensagem de que melhorar a governança é a prioridade do Brasil, planificar. Teremos algumas decepções na Copa. Teremos. Eu estive em Cuiabá e fiquei impressionado. Está uma praça de guerra. Os aeroportos não estão terminados. Mas é um desafio. O Brasil fez esse desafio. A decisão é política, não cabe ao controle questionar, cabe ao controle ajudar. Para economizar, fizemos uma economia de 700 milhões nos Jogos da Copa, trabalhando de forma preventiva, de forma antecipada, ajudando a economizar o Brasil, ter recursos mais transparentes possíveis. É a nossa missão, fazer o controle e ajudar. E, por isso, estamos trabalhando com instituições internacionais, com o CDA, para trazer as melhores práticas de governança. Assinamos, junto com o ministro Haroldo Cedras, um acordo de cooperação com 12 países mais avançados do planeta para trocar práticas de boa governança, para a gente implantar isso no Brasil, um projeto de 3 anos. Então, meu caro prefeito Eduardo, eu quero lhe dizer que fiquei muito entusiasmado com a sua manifestação. E, com certeza, o nosso trabalho vai lhe ajudar e, com certeza, vai ajudar o governador Pezão, porque eu sei que o Fiscalize Rio 2016, que está aqui como lançamento do portal, tem um sentido também dele auxiliar. E eu tenho o sentimento de que Vossa Excelência, com o governador, também entendem de que a população tem que participar e fiscalizar. E tem que fazer protesto, e aceitar o protesto de forma democrática, que vivemos uma democracia. E que também faça o protesto através das manifestações, não somente nas ruas, mas também nos portais, e mostre onde estão os gargalos, para que a gente possa aperfeiçoar o Estado brasileiro, para que a gente possa tornar esse país mais transparente possível e que a gente possa dar dignidade ao melhor transporte, à melhor educação, à melhor saúde, dignidade à cidadania brasileira. Por isso que Fiscalize 2016 era o sentido de chamar as pessoas que estão hoje se manifestando em todo o Brasil para que nos ajudem, para que colaborem com os órgãos de controle. E eu tenho a convicção que também estão ajudando o governador Pezão e o prefeito Eduardo, porque nós sabemos das carências que existem no Brasil, apesar dos erros cometidos em muitos momentos de decisões de obras importantes, mas cabe nós trabalharmos. Para finalizar, quero comunicar que a semana passada estive em Washington para fazer uma exposição desse novo
nova forma, e fizemos lá uma exposição, uma palestra de governança que o Brasil está encarando através do controle, e lançamos uma rede de controle contra a corrupção na América Latina, e que agora, semana que vem, teremos uma reunião em Buenos Aires, para o controle, fazer a rede dos controles, como nós temos hoje o controle, tendo aqui com os tribunais de contas dos estados, trabalhamos junto com o TIER e com todos os demais tribunais do Brasil, para fazer informações das nossas auditorias, colocar à disposição da Polícia Federal, do Ministério Público, e trabalharmos em conjunto. Precisamos avançar como nação. E precisamos agora, e finalizo, receber bem, apesar dos erros que teremos, mas faz parte da nossa cultura, temos que mudar a nossa cultura, da improvisação, do jeitinho brasileiro, e aprender a planejar a médio e a longo prazo para que a gente possa melhorar o nosso país. E que a gente possa passar, pelo menos, se não conseguirmos receber da forma adequada, esse sentimento de brasilidade, de miscigenação, multifaces que temos na cultura brasileira, que a gente possa passar, pelo menos, que nós somos, apesar dessa imensidão de país, desse continente que somos um país sem preconceitos, que somos um país que sabemos receber, e o Rio de Janeiro sabe fazer hospitalidade, talvez um dos estados que mais saiba fazer. Eu sei pelo TIER, sei pelo Jonas, e que a gente possa mostrar pelo menos isso, que nós somos um país multifacetado, miscigenado, um país que, de certa forma, é uma pátria de todas as nações. Se nós passar isso para o mundo, já é um grande legado. Muito obrigado. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor conselheiro Thier Viana Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Muito boa tarde a todos. Meu querido presidente Jonas Lopes de Carvalho Júnior, todos foram nominados nessa mesa, mas eu faço uma menção especial à Vossa Excelência, por mais uma vez nos acolher aqui. Nos acolhe numa reunião em que se unem TCU, TCE e TCM, sem provocar ciúme em nenhuma pessoa, hein? Isso é importante, pelo respeito e admiração que esse tribunal merece nós todos. Ministro Cedrais, um abraço afetuoso, como sempre, da sua vontade de ver o país crescer, da sua vontade de viver, de ajudar e fazer com que os tribunais colaborem. Meu governador Pezão, meu prefeito Eduardo Paz, presidente da Autoridade Olímpica, meu ministro Nardes, enfim, todos já nominados nessa mesa, meus colegas queridos que estão aqui do meu tribunal, meus colegas do Tribunal de Contas do Estado, meus amigos auditores, procuradores, servidores da casa. É um momento muito singular para nós, porque quem tem algum tempo de Tribunal de Contas, já há alguns anos, não tenha vivido essa experiência de tribunais trabalharem em união. União pensando na prosperidade, pensando no futuro, pensando no país, pensando no Estado, pensando no município. Eu sou um ufanista, sou chamado de ufanista. Fiz um texto agora para o meu tribunal e disse, pô, Thier, você é um ufanista, eu sou um ufanista porque acredito no trabalho, acredito no ser humano, acredito nas pessoas. Nós pedimos as Olimpíadas, nós pedimos a Copa do Mundo, então isso tem que dar certo, tem que dar certo. E nós temos no nosso tribunal, com colaboração do TCU e do TCE, nós temos vivido o que é o trabalho da cidade do Rio de Janeiro pensando em Olimpíadas. A determinação do prefeito Eduardo Paz, o trabalho do governo do Estado tem sido, por nós, acompanhado de perto. Agora, é o acompanhamento, a fiscalização, o controle consciente, o controle que tem também a consciência da responsabilidade social que tem os tribunais de contas. É dar a conhecer à sociedade o que acontece, dar visibilidade do que acontece, do que ocorre nesse processo, nesse fenômeno de desenvolvimento que busca deixar um legado. O legado quer dizer deixar, legare, deixar para alguém. E essa palavra legado tem sido usualmente, frequentemente, repetida pelo prefeito Eduardo Paz. O nosso contato é talvez um pouco mais distante pela força de trabalho do prefeito, pelo que tem que ser feito nessa cidade, pelo que nós estamos acompanhando nessa cidade e no governo do Estado, muito mais no Tribunal de Contas do Estado. Então, a minha palavra desse momento nosso vivido aqui é um momento singular, único, porque é uma experiência de anos
recentes que nós estamos vivendo. A distância era abissal, TCU, TCE e TCM. Hoje não há distância. Hoje todos nós sabemos que todos nós temos competências, homens capazes, preparados, qualificadíssimos, para ocuparmos o mesmo espaço, para fazermos a mesma fiscalização, com a mesma competência, com a mesma qualidade. Agora, eu hoje conversava com o ministro Cedrais sobre isso. O TCU é referência, é o cabeça do sistema. Sempre são 110 anos de existência. O Tribunal do Estado é o tribunal do qual o meu remanesceu, nasceu daqui, porque aqui era o Tribunal do Estado da Guanabara, o nosso tribunal, o tribunal que faz, às vezes, do antigo Tribunal de Contas do Estado da Guanabara. Esse tribunal abrigou homens notáveis, ministros, então ministros do Tribunal de Contas do Estado, homens brilhantíssimos, altamente qualificados. Esse tribunal tem vida, está tendo vida, e eu me regozijo com esse fulgor que o doutor Jonas dá a esse tribunal. E fico feliz, sem uma nesga, sem um vestígio de ciúme de Vossa Excelência abrigar esse encontro aqui. Sabe que é prazerosamente que eu falo isso. Então, ministro Cedrais, essa esperança nossa e a minha certeza, não com ufanismo, mas com convicção de que tudo vai dar certo, que nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade, mas olhando também para a obrigação que nós temos. Nada passa sem que o Tribunal de Contas se dê conta do que tem que ser feito, do que tem que ser corrigido. Agora, temos também tido por parte do poder público, aliás, é extraordinário sentarem na mesma mesa. Esse é o primeiro portal que existe. O primeiro portal é esse, sentar o governo e sentar o órgão de controle, juntos, discutirem, debaterem. Isso é fundamental. Então, eu queria deixar a minha mensagem aqui, é de que esse portal é um portal importantíssimo para nós. Nós teremos a consciência de neste portal, colocar o que é importante, o que foi fiscalizado, o que foi auditado, o que foi verificado, mas sempre com respeito à honra das pessoas. Então, o portal vai abrigar, vai acolher as informações todas, mas passadas as informações pelos órgãos de controle, mas também ouvido o jurisdicionado. Essa responsabilidade nós temos que ter. O cuidado de preservar, de manter a dignidade e a honra do gestor, isso é muito importante para nós. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ministro Nardes, parabéns. Presidente Jonas, parabéns. Ministro Haroldo Cedrais, que é o coordenador de tudo, parabéns. Prefeito, sucesso. Governador, sucesso. Presidente da Autoridade Olímpica, sucesso para nós todos. Parabéns a todos, muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro Haroldo Cedrais, vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Boa tarde a todos. Quando volto aqui ao Rio de Janeiro, meu coração toma um ritmo mais acelerado, porque tive aqui a oportunidade, durante a minha formação acadêmica, de conviver com os cariocas, de viver um pouco essa cidade, esse estado do Rio de Janeiro, e nutro pelo Rio um carinho muito especial e uma profunda admiração pela sua gente, pelo modus vivendi dos cariocas, que se destaca no mundo inteiro. Enfim, aqui estou sempre aprendendo, e nesse momento em que tenho aqui essa tarefa como relator dessa matéria no Tribunal de Contas da União, o que me foi delegado pelo nosso presidente Augusto Nardes, eu gostaria de me manter exatamente nesses estreitos limites da visão técnica que tenho dentro da nossa casa, de trazer essa breve e rápida manifestação, apesar do coração palpitante que me faz pensar e rever a cada momento tudo que tenho visto e aprendido com o Rio de Janeiro. Inicialmente, não posso deixar de fazer aqui os cumprimentos ao nosso governador Luiz Fernando Pezão, ao conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, presidente do TCE, que nos abriga com tanto carinho e que aqui tem nos recebido tantas vezes, ao ministro Augusto Nardes, o nosso presidente do TCU, que impulsiona o desenvolvimento da nossa casa, ao conselheiro Tiese Viana Montebello, esse presidente do TCM, que, sem dúvida, além de companheiro, é meu padrinho e orientador.
ao prefeito Eduardo Paes, com quem convivi muito na Câmara dos Deputados e que, com ele, ainda muito jovem como é, aprendi muitíssimo e tenho essa admiração permanente. Ao general Fernando Azevedo Silva, presidente da Autoridade Pública Olímpica, que abraçou com vontade, com vigor essa tarefa, esse desafio do governo federal. Ao embaixador Gemar Santos, diretor de Relações Institucionais do Comitê Organizador Rio 2016, ao doutor Rodrigo Tostes, que também já conheço de outros grandes desafios, ao conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, meu grande colega, conselheiro Marco Antônio Barbosa de Alencar, conselheiro Júlio Lamberto Rabelo, todos que já os conheço há mais tempo, e também os conselheiros do TCM, Antônio Carlos Flores, Nestor Rocha e Ivan Moreira. Quero aqui fazer uma saudação rápida, especial ao procurador-geral do TCU, Dr. Paulo Bulgarim, que, além dos serviços prestados a esse país, com a tradição que tem lá no próprio TCU, porque seu pai foi ministro da nossa casa, ele representa para mim, no nosso dia a dia, os olhos da cidadania brasileira nesse trabalho que fazemos diariamente. Inicialmente, não posso deixar de parabenizar os integrantes do comitê, criado, portanto, no âmbito do protocolo de intenções celebrado pelo Tribunal de Contas da União com os Tribunais de Contas do Estado e do município do Rio de Janeiro, responsáveis pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento do portal que hoje lançamos oficialmente, o Fiscaliza Rio 2016. Como veremos nesta tarde, a plataforma desenvolvida atende a padrões modernos de layout e suas funcionalidades podem ser acessadas por desktops, notebooks, tablets ou smartphones. Isso é importante, pois permite que qualquer usuário da rede de computadores tenha conhecimento das informações que serão disponibilizadas pelos 3 tribunais. A propósito, cada um deles tem espaço para 2 destaques de notícias logo na página inicial do nosso site. No que diz respeito ao conteúdo, esse é apresentado por áreas temáticas e agrupa as ações de controle em andamento ligadas a instalações esportivas, infraestrutura, mobilidade urbana, segurança, educação e cultura, tecnologia, comunicação, governança e gestão, despesas com a organização, com o déficit que está aí, e legados que ficarão para a nossa sociedade. A propósito, lembro que as ações de fiscalização dos tribunais de contas terão como escopo 2 relevantes documentos, a matriz de responsabilidades dos jogos e o plano de antecipação de investimentos em políticas públicas. O primeiro trata, entre outros projetos, das instalações esportivas, das obras de fornecimento de energia elétrica e das acomodações. O segundo abrange investimentos em transporte, mobilidade urbana, saneamento e urbanização, importantes legados para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. Dentro dos citados temas, cada tribunal poderá cadastrar múltiplos assuntos relacionados a portos, aeroportos, energia elétrica, hospitais, meio ambiente, sustentabilidade, recursos públicos, rede hoteleira, turismo, formação e capacitação de pessoas. Pensando no maior alcance das informações, todas as notícias serão disponibilizadas também em inglês e em espanhol, além do provimento de recursos de acessibilidade, meios necessários ao pleno exercício da cidadania. Mas o maior valor desse instrumento está na oportunidade de potencialização do controle social. De agora em diante, o cidadão poderá acompanhar o desenrolar de todo o trabalho e investimentos em torno das Olimpíadas 2016, tanto da União como do Estado e do município do Rio de Janeiro, e também vendo a cada dia o trabalho que nós do Sistema de Controle estamos fazendo. Inclusive, é bom destacar que o Fiscaliza Rio 2016 contém formulário que possibilita a qualquer usuário enviar questionamentos, reclamações, denúncias, elogios
ou observações ao moderador do portal, o qual fará o encaminhamento à ouvidoria do tribunal competente para as providências cabíveis. Pois bem, após os passos iniciais, olhando para o futuro, tenho ainda a esperança de avançarmos bem mais. Em breve tempo, espero que o site esteja disponível para a visualização e consulta da população em áreas públicas, como se vê em outros países, onde são fixados dispositivos de acesso à internet em aeroportos, rodoviárias, shopping centers e outros espaços de grande circulação de pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, além de 2 grandes aeroportos, pontos de interação podem ser instalados na Central do Brasil, nas estações de trens e de metrôs e nas praças próximas às barcas Rio-Niterói. Pensando nisso, a estrutura do portal foi projetada para integrar mídias sociais. Embora, no momento, este recurso ainda não se encontre disponibilizado, já está pronto para ser ativado assim que os 3 tribunais estejam em condições plenas de atender às demandas que possam surgir. De nossa parte, sempre pensando no sucesso desse mega evento, estamos também nos aproximando dos jurisdicionados, como aqui disse o conselheiro Jonas e também o conselheiro Thies, ouvindo, acompanhando, colhendo impressões, compreendendo suas limitações e os entraves que surgem a cada momento. Pessoalmente, logo de início, como representante do TCU para Assuntos Olímpicos, fiz questão de abrir diálogo com o Ministério do Esporte, com a Autoridade Pública Olímpica, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, anteriormente com o governador Cabral e agora com o governador Pezão, e também com o nosso prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Assim, entendi oportuno convidar todos os partícipes do processo para que tomem conhecimento dessa importante ferramenta que, a partir de agora, fica à disposição de todos, indistintamente. Qualquer sugestão de aprimoramento será, portanto, bem-vinda e o ministro Nardes, lá no TCU, está de olhos abertos a esse trabalho que estamos realizando aqui. Até porque, em futuro breve, ele assumirá esse comando a nível do Rio de Janeiro. Enfim, para não me estender muito, pois sei das responsabilidades que cada um dos senhores tem de enfrentar diariamente, agradeço as honrosas presenças dos excelentíssimos senhores governador do Estado do Rio de Janeiro, governador Pezão, do prefeito Eduardo Paes, prefeito dessa cidade maravilhosa, do general Fernando Azevedo Silva, Autoridade Pública Olímpica, dos representantes do Comitê Olímpico e do Rio 2016, Rodrigo Tostes, o embaixador Azemar Santos, e quero dizer que, pelo apoio que recebi neste momento, quero aqui agradecer publicamente aos excelentíssimos senhores ministro, presidente do TCU, Augusto Nardes, ao presidente do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes de Carvalho, e ao presidente do TCM, Thies Viana Montebello, e a quem agradeço em nome de todos quantos participaram desse enorme esforço. Também não poderia deixar de agradecer todo o trabalho da nossa área técnica, dos 3 tribunais, e também quero aqui pontuar agradecendo a minha assessoria, na pessoa da senhora Vera Lúcia Mutzenberg, uma vez que, sem tais colaboradores, o projeto não teria se concretizado. Por último, encerro essa minha fala como cidadão torcedor, que, acima de tudo, deseja que o sucesso do evento se traduza não só em medalhas olímpicas e paralímpicas, mas em um legado extremamente positivo para todo o povo brasileiro. Quero, portanto, dizer, mais uma vez, da minha satisfação de ter aqui companheiros de mesa, da expressão do governador Pezão, dos presidentes dos nossos tribunais, do prefeito Eduardo Paes e do presidente da Autoridade Pública Olímpica. Muitíssimo obrigado e estarei sempre à disposição de toda a sociedade do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, a equipe técnica do Tribunal de Contas da União, responsável pela implantação e gestão do portal Fiscaliza Rio 2016,
fará uma apresentação sobre as funcionalidades e capacidades da nova ferramenta de tecnologia da informação oferecida pelos tribunais de contas. Eu quero convidar a diretora de Soluções de Tecnologia da Informação do TCU, a senhora Camila Dourado. Por favor, Camila. Boa tarde. O objetivo desse portal Fiscaliza Rio 2016 é apresentar para os cidadãos o trabalho de fiscalização realizado pelos tribunais nas obras e investimentos para os jogos. De que forma estão sendo investidos os recursos públicos e que legado vai ficar para a sociedade. Nessa primeira área, a gente tem uma área de divulgação. Então, cada tribunal, o TCU, o TCE e o TCM, tem 2 destaques nessa área. Um destaque maior nesse banner rotativo e um destaque menor que fica na lateral fixo. O objetivo aqui é apresentar as notícias, os vídeos, o que mais relevante aconteceu no período para ficar como um destaque aqui do portal. Logo abaixo dessa área de divulgação, a gente tem as ações de controle. As ações estão organizadas por área temática. Essas áreas são baseadas na matriz de responsabilidade e em outros documentos. Então, a gente tem áreas como instalações esportivas, mobilidade urbana, despesas com a organização, que é o déficit, e legados para a sociedade. Então, a gente escolhe uma dessas áreas, vamos escolher ali mobilidade urbana. Quando a gente entra em algum desses temas, ele vai apresentar uma descrição do tema e todas as ações de controle relacionadas àquele tema. Se a gente seleciona uma das ações de controle, ele vai trazer as fiscalizações realizadas. Em cada fiscalização tem um sumário executivo, pode ter fotos, vídeos. Então, se o auditor, no exercício da fiscalização, ele registrou fotos daquilo, ele pode carregar isso no portal para que o cidadão tenha acesso, possa olhar essas fotos, acompanhar o andamento das obras, né, ver como isso está evoluindo. Temos aí uma área, entenda a fiscalização dos jogos. O objetivo dessa área é explicar o papel de cada tribunal, no âmbito federal, estadual e municipal, em relação à fiscalização dos investimentos para os jogos. E aí, nesse mapa, são mostradas as ações georreferenciadas. Então, vai localizado aí no mapa, a gente pega como exemplo a mesma ação que a gente mostrou lá, que é a implantação do Transcarioca, e aqui também o cidadão pode acessar as fotos e verificar e fazer o acompanhamento de forma georreferenciada. Tem uma área de publicações, onde a gente tem aí no destaque a matriz de responsabilidades, e ali no Veja Mais podem ver outras publicações que estão aí disponíveis no portal. E essa seção aí é uma seção muito importante, porque aí é uma área de interatividade. Esse portal, Fiscaliza Rio 2016, foi concebido para ser um instrumento do cidadão, né, que ele pode ser usado para o exercício do controle social. Então, aqui o cidadão pode apresentar uma denúncia, crítica, sugestão, abre esse formulário e ele pode carregar aí e fazer a sua crítica ou sugestão ou o que ele quiser apresentar, ou uma denúncia, né? E também tem um espaço onde pode ser cadastrado um e-mail, e a pessoa se cadastra e qualquer atualização no portal, a pessoa vai receber um e-mail. Então, sempre que for cadastrada uma nova notícia, uma nova ação, a pessoa recebe um e-mail para poder chegar lá e acompanhar. Esse portal ele é responsivo. O que é que significa isso? Significa que ele pode ser acessado, pode ser lido por dispositivos móveis, como celulares, tablets, como o ministro Haroldo Cedrais ressaltou. Então, aí a gente está mostrando como que ele vai aparecer nesses dispositivos. Ele foi desenvolvido nesse formato de cartões, o que facilita que ele se auto-organize para ser apresentado nesses dispositivos sem necessidade de qualquer ajuste.
Tem também características de acessibilidade, por exemplo, ele é compatível com leitores de tela. Está disponível em outras 2 línguas, então a gente tem uma versão em inglês e uma versão em espanhol. Ele está todo traduzido para o inglês. Então, a gente pega um exemplo, podemos pegar uma ação aí, área de governança. Então, as ações também são traduzidas para inglês e também para o espanhol. Bom, nós esperamos que o portal Fiscaliza Rio 2016 seja útil para que os cidadãos nos ajudem a fiscalizar os investimentos com a organização e a execução dos jogos e garantir o legado para a sociedade. Obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Fernando Azevedo e Silva, presidente da Autoridade Pública Olímpica. Excelentíssimo senhor conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Luiz Fernando de Souza Pezão, governador do Estado do Rio. Excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. Excelentíssimo senhor conselheiro Viana Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município. Excelentíssimo senhor Eduardo Paes, prefeito da nossa cidade do Rio. Excelentíssimo senhor ministro Haroldo Cedrais, vice-presidente do Tribunal de Contas da União e responsável pela governança para os Olimpíadas de 2016. Uma citação que faço questão de fazer são aqueles do Tribunal de Contas da União e do SESEX Rio, que, desde o primeiro dia que eu assumi a Autoridade Pública Olímpica, mantêm um contato comigo, o doutor Carlos Eduardo e a doutora Vera Lúcia, demais autoridades presentes, companheiros do Comitê Organizador do Rio 2016, integrantes do Tribunal de Contas da União, do Estado e do município, profissionais da imprensa presentes hoje aqui, senhoras e senhores. O portal, só me resta aqui louvar a iniciativa do portal, que vem ao encontro de que nós estamos fazendo desde o início desse ano, que é baseado em dois focos. Uma é o direito que o contribuinte, que todos nós somos, de saber qual é o investimento que está sendo feito nesse mega evento, particularmente os recursos públicos. O segundo é a respeito da transparência. Esse também é muito importante. A transparência, os entes, a União, o Estado e o município, e o Comitê Organizador dos Jogos, em que eu coordeno um pouco e represento um pouco, já estão fazendo isso. O prefeito Eduardo Paes está nesse caminho há tempo também, ele tem labutado bastante com isso e sabe bem o que eu vou dizer aqui. O governador Pezão está chegando. A estratégia da divulgação da transparência que foi feito, e esse portal veio exatamente a fechar o último documento, o último instrumento que faltava. O primeiro foi a estratégia da transparência, particularmente orçamentária. Em janeiro desse ano, a Rio 2016 mostrou publicamente o orçamento dela, estimativa de receita, despesa, a porcentagem em cada coisa que iria usar. Em seguida, nós lançamos o que é até obrigatório em lei, que é a matriz de responsabilidade. Esses dois foram em janeiro, em que foi lançado ali os projetos, os serviços exclusivos para os Jogos, aquilo que não seria feito se não tivesse acontecido a vitória da candidatura do Rio, com os 52 projetos, a maturidade de cada um, o responsável pela parte financeira, o responsável pela execução. Em seguida, lançamos o Plano de Políticas Públicas, né, prefeito? Que ali realmente é o legado. São coisas que vão ajudar muito a Olimpíada, mas que a cidade do Rio de Janeiro, o Estado, mas particularmente a cidade, já merece isso aí, e vai ser feito. Esse é um legado tangível. E, fechando,
essa transparência veio àqueles órgãos de fiscalização da União, do Estado, do município, que, principalmente em cima desses dois últimos, que são recursos públicos ou incentivos públicos, faz uma radiografia disso e lança no portal. Então, isso fechou. Fechou. Então, só quero enaltecer, ministro Haroldo Cedrais, que eu tenho mais contato, essa iniciativa, que realmente vem de encontro àquilo que o contribuinte quer e aquilo que a transparência aponta. Então, parabéns a essa iniciativa do Tribunal de Contas da União, do Estado e do município. E, finalizando, eu queria falar duas palavras ligadas a duas datas. A palavra primeira é o tempo. Tempo. O tempo não para. E, no dia 5 de agosto de 2016, com certeza, haverá cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2016 na cidade maravilhosa do Rio. Tempo e essa data. E a outra palavra, a última minha, é o orgulho. O orgulho que o brasileiro teve do dia 2 de outubro de 2009, quando nós conquistamos a candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sediar a Olimpíada. Esse orgulho que foi para as praias de Copacabana, a multidão, tem que acontecer o mesmo sentimento de orgulho no encerramento das Paralimpíadas, que vai fechar esse grande evento. Cada brasileiro tem que ter dentro dele esse sentimento que é o orgulho. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Queria saudar aqui o nosso anfitrião, o presidente Jonas Lopes, cumprimentando ele, cumprimento todos os conselheiros aqui do Estado, saudar nosso presidente Nades, cumprimentar o meu presidente do Tribunal de Contas do município, presidente Thierry Montebello, saudar o nosso querido ministro Haroldo Cedrais, que nos fiscaliza aqui em nome do TCU, cumprimentar o nosso querido governador Luiz Fernando Pezão, cumprimentar os conselheiros aqui do município também presentes, Antônio Carlos, Nestor, Ivan Moreira, e cumprimentar o general Fernando, presidente da Autoridade Pública Olímpica. Por que eu deixei o general por último? O general tem que sempre vir primeiro. Por que eu deixei o general aqui por último, presidente Nardes e ministro Cedrais? Porque o general trouxe um elemento absolutamente fundamental quando entra nesse processo. Só para lembrar, o general é o quarto presidente da APO. Como eu estou nesse processo, desde aquele 2 de outubro, eu estava lá em Copenhague, Pezão também estava lá, a gente sabe que algumas indecisões pairaram nesse período, e o quarto presidente da APO, o general, entendeu bem o papel, a função importante que a Autoridade Pública Olímpica tinha que desempenhar. Porque os diferentes níveis de governo têm suas diferentes responsabilidades, né? As responsabilidades que, em geral, são responsabilidades naturais dos governos e dos governantes. E a APO era uma figura criada, que em nenhum momento se pensou ela como substituindo algum nível de governo, mas em que se pudesse concentrar aquelas que não eram tarefas naturais dos níveis de governo, ou até das diferentes instituições governamentais conhecidas, como, por exemplo, os tribunais de conta. E talvez o elemento mais importante, a razão de ser principal da Autoridade Pública Olímpica, era desenvolver uma matriz de responsabilidade. Por que é importante essa tal de matriz de responsabilidade? Porque o Brasil não está acostumado com encontrar o mordomo. O mordomo é aquele que a gente diz que é o culpado, né? Há sempre uma crítica. Sempre que acontece algum problema, as pessoas têm a tendência a criticar tudo e a todos. Quando a gente não conhece de quem é a responsabilidade de entregar o quê, é o melhor caminho para que aquela coisa não seja entregue, porque a responsabilidade vai ser compartilhada, no caso aqui, entre os governantes. Então, como disse o general Fernando, talvez o momento mais importante, sob o ponto de vista de transparência das Olimpíadas até o momento de hoje, tenha sido a divulgação da matriz de responsabilidade, repetindo o que o general disse, tudo aquilo que nós não faríamos se não fosse Olimpíada. Então, nós não íamos fazer estádio de natação nenhum no Rio se não fosse Olimpíada, não íamos fazer
Como é o nome daquele negócio que desce? Canoagem, slalom, esse muito menos ainda. Se não fossem as Olimpíadas, não faríamos um estádio de tênis se não fossem as Olimpíadas, né? Então, está aí a matriz de responsabilidade. E o mais importante de todos, o plano delegado, né? Um chama de antecipação de políticas públicas, o nome desses bonito, mas é plano delegado, que é aquilo que a gente faz com a desculpa da Olimpíada, ou que ajuda a Olimpíada, mas que serve para a cidade. Eu me lembro, presidente Nath, quando o Rio ganhou a Olimpíada, eu fui logo depois a Londres, Barcelona e Atenas, 3 exemplos, um muito distante da realidade do Rio, que é Londres, só o metrô deles tem 100 anos. Mas Atenas e Barcelona, sim, um exemplo muito bem sucedido, de Olimpíada com muito legado, Barcelona, e um de pouco legado, que era Atenas. E o prefeito de Barcelona, na época, me disse o seguinte, olha, tem 2 tipos de jogos. Tem os jogos que se servem da cidade e tem a cidade que se serve dos jogos. E Barcelona seguiu esse segundo modelo, seguiu o modelo de que a cidade se servia dos jogos. E desde o início eu venho dizendo isso, com algum grau até de delicadeza, às vezes. O Nussmann quase desmaiava na minha frente quando eu dizia, eu não quero saber se a pista que o Bolt vai correr os seus 100 metros rasos é rosa, azul ou verde. O que importa é que as obras e que aquilo que fique para a cidade seja priorizado. Mas, muito bem, hoje a gente sabe, a partir desse importante papel que o general Fernando cumpriu, a gente sabe direitinho quem faz o quê, né? Se a pessoa se der um mínimo de trabalho de consultar, né? Porque tem muita gente preguiçosa, às vezes, que quer apontar, mas sem consultar. Se der o mínimo de trabalho de consultar, vai descobrir tal coisa está atrasada. Responsável, Prefeitura do Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paes, vamos cobrar dele. Tal coisa não foi entregue, responsável, governo do Estado, governador, Pezão, responsável, enfim, por aí vai. Quer dizer, ali estão, ou o comitê organizador, estão ali, está ali claro quem é o responsável, porque é melhor, está ali prazo, né, em quanto tempo tem que ser entregue, que data tem que ser entregue, e custo, né? Por favor, nunca se esqueçam que o Brasil tem inflação. Então, uma obra licitada há 4, 5 anos atrás, ela tem uns reajustes contratuais previstos, tal. Então, nunca dá para a gente fazer uma conta sem trazer esse deflator ser aplicado. Mas o incrível, e aí eu quero saudar muito aqui, ministro Nardes e ministro Cedrais, essa iniciativa do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do município, porque elas ajudam nesse caminho da gente deixar bem claro de quem são as responsabilidades. Claro que vamos ter até, pelo jeito, ali denúncias em inglês também, é o que dá uma sofisticação, nunca antes na história desse país. Mas isso permite com que a população possa ver de fato o que está acontecendo, o que nos livra de algumas especulações absurdas que às vezes acontecem, né? Vou dar um exemplo concreto. A gente sabe que a Olimpíada, enfim, sofreu uma série de ataques especulativos, alguns com razão, outros sem razão. Eu digo o tempo todo, né? Nós estamos aqui, atenção, membros do Tribunal de Contas do Estado, do município, da União, público em geral, nós estamos ali apertadinho com o negócio de Deodoro, demorou, né? Deu problema, e não importa as razões, temos que entregar. A licitação acontece dia 29 de maio, se Deus quiser, o Tribunal de Contas do município vai arquivar o processo licitatório, o edital, para que ocorra nesse dia. E o Tribunal de Contas do município tem sido um grande aliado nesse processo. Mas as críticas se faziam também ao Parque Olímpico da Barra. E o Parque Olímpico da Barra, presidente, o sujeito olha a foto, quem não entende de obra acha que é um monte de barro. Só ali embaixo de infraestrutura, né, de rede de água, de esgoto, de cabeamento, isso aqui já se gastou 500 milhões de reais. A gente faz o monitoramento daquela obra, não tem o desvio ali de uma semana. Desvio de uma semana, não tem absolutamente nada atrasado no Parque Olímpico, mas, às vezes, por essa falta de clareza, de conhecimento, ou porque é o próprio gestor público responsável por aquela execução que está dizendo isso, ninguém acredita. Até porque, infelizmente, o Brasil não tem sido, de fato, assim, um grande exemplo de entrega das coisas no prazo, não é a nossa história. Estamos há 20 e poucos dias da Copa, o estádio da abertura ainda está lá botando um telhadinho. Quer dizer, isso gera uma insegurança compreensível na população, nos órgãos de imprensa e em todos nós. Mas é importante essa fiscalização dos tribunais de conta, porque, na hora que a gente tiver essa história, por exemplo, estamos olhando lá para o Parque Olímpico, não está atrasado.
E só quem pode ter uma posição e uma opinião mais imparcial, não parecer um jogo de político ou da política, dizendo estamos fazendo sem estar, o Tribunal de Contas pode informar isso. E essas informações, ministro Cedrais, ministro Nades, presidente Jonas, presidente Ier, são fundamentais que sejam colocadas da maneira mais clara possível para a população entender. A população, esse portal é uma grande oportunidade para que a população tenha acesso à informação. E a população, muitas vezes, não sabe ler grandes relatórios técnicos, ou não tem compreensão, no sentido, é difícil para a gente que está acostumado com isso, imagina o grande público. Então, essa informação bem passada, condensada, bem explicada, ela é absolutamente fundamental para que a gente possa viver esse processo. E eu tenho muita convicção, ministro Nades, de que, na Olimpíada, você tem uma coisa que é o evento esportivo em si. Bobo de quem acha que o que vale na Olimpíada é só o evento esportivo em si, ele também vale. Mas a Olimpíada, ou a Copa do Mundo, mas eu vou ficar restrito aqui à Olimpíada, que é na cidade do Rio, exclusivamente, é no Brasil, mas é na cidade do Rio, esses grandes eventos são uma oportunidade geopolítica. O nosso país se mostrar mais maduro, cumpre prazo, faz as coisas direito, não superfatura, não aumenta preço, ao contrário, as coisas são feitas com controle. É esse o nosso desejo desde o início. E tem, nesse dossiê, nessa matriz, no plano de legado, tem um conjunto de informações, ministro, muito importante, que às vezes falta capacidade de ler. Aliás, tem uma coisa importante a dizer, a gente nunca pode comparar orçamentos de Jogos Olímpicos, porque são realidades distintas. Londres é uma cidade infraestruturada. Tomara que os Jogos do Rio não estão ainda custando, mas tomara que custem muito mais no sentido daquilo que é legado, porque vai significar dizer que o governador Pezão fez mais quilômetros de metrô, fez mais coisas para a cidade, que são comparações, às vezes, difíceis de fazer, não podem ser comparadas. Mesmo assim, o nosso está mais barato do que o de Londres. Mas, se a gente for notar, nós estamos falando de uma Olimpíada, em que esses 3 orçamentos, orçamento do comitê organizador, vamos tirar, porque ele é todo privado, e quero alertar aqui os membros, inclusive do tribunal, técnico do tribunal, que disse aqui, o déficit, não há déficit. O que há um compromisso dos governos na candidatura, em caso de déficit, os governos são responsáveis por esse déficit. Mas o esforço nosso diário, permanente, do general, do comitê organizador, é para que não haja déficit. Hoje a conta, eu diria que está equilibrada. Se tiver, tem que trabalhar com contingência. Se tiver uma surpresa, pode surgir um déficit. Aí, sim, o poder público entra cobrindo esse déficit. Mas esse déficit não é uma realidade. Quando a gente fala que esse déficit é uma realidade, a gente pode induzir até que as pessoas produzam déficit. Não é, esse déficit não existe ainda e vamos trabalhar para que ele não exista. 7 bilhões de reais para o comitê organizador, bem gerenciados, dinheiro privado, dinheiro de patrocínio, de venda de ingressos, que o COI passa para o comitê organizador, são recursos bem trabalhados que podem, sim, não representar nenhum déficit. Mas olha essa conta, ministro Nades, uma conta que hoje, da matriz de responsabilidade de 5,6 bilhões, estou aqui arredondando números, não está ainda aí Deodoro, porque Deodoro foi licitado depois da divulgação da matriz de responsabilidade, então isso vai sair atualizado a cada 6 meses. Mas quem quiser pode botar 800 bilhões, cerca de 800 bilhões de Deodoros. Olha que coisa incrível desse 5,6 divulgado, ministro. 65%, desses 5,64 bilhões divulgados, 5,6, 4,5 é dinheiro privado. É dinheiro privado. Fruto de parcerias público-privadas, PPPs, ou concessões feitas aqui. Vou parafrasear um ex-presidente da República, nunca antes na história das Olimpíadas teve um parque olímpico feito com dinheiro privado. A Vila dos Atletas de Londres, ministro Nades, foi toda paga com recurso público. A Vila dos Atletas da cidade do Rio de Janeiro está em dia, foi o primeiro equipamento a começar a ser construído, pago com recursos privados. Não tem um tostão de dinheiro público ali. O financiamento que a Caixa fez é o financiamento igual eles fazem para Carvalho Rosken, ou para, Rossi, ou para Cirela, em qualquer lugar do Brasil. Não há um tostão de subsídio público ali. O campo de golfe, que é a novidade pós-Vitória do Rio, em 2009, é todo feito com recursos privados. Ou seja, a tendência é que essa conta mude, vai aumentar o número de recursos públicos, que tem lá, já, por exemplo, mais 800 milhões
de Deodoro. Dos 24 bilhões, talvez, general, se eu falar algum número errado aqui, o senhor me corrija, general, mas dos 24 bilhões de reais do plano de legado, 43% são recursos privados. 43% do plano de legado são de recursos privados. Aliás, é fantástico que, e a própria população que ficou muito na Copa, só se gastou muito dinheiro em estádio, tal, pouca coisa para o legado, né, para o chamado legado urbano, enfim. Olha a diferença, a conta, por enquanto, dos equipamentos esportivos, né, 5,6, né, e olha a conta do legado, 24. Isso aqui está gastando só para os jogos, isso aqui está gastando... nem a Transcarioca, que eu vou inaugurar dia 1º de junho agora, está nessa conta. Porque, como estava no PAC da Copa, o que já está feito tem que tirar. Né? Mas tem muito mais legado esperado pela Olimpíada que até esses 24 bilhões. Mas 43% são de recursos privados. É algo absolutamente inédito. Dessa conta toda, só 4% são de recursos públicos, são usados, dos recursos totais, são usados para equipamentos esportivos propriamente ditos. A gente está fazendo, ministro Natti, um IBC, que é o International Broadcast Center, onde as televisões vão estar, que em Londres custou R$1 bilhão, todo com recursos públicos. Até hoje eles não sabem o que fazem com um prédio. Só para você ter uma ideia, o que é esse IBC, pega todos os estúdios do Projac, da TV Globo, aqui no Rio de Janeiro, junta tudo, todos os estúdios juntam num só. O IBC é 10 vezes maior, só de estúdio. Londres gastou R$1 bilhão, está lá até hoje, sem eles saberem o que fazem com aquilo. Então, essas informações são informações importantes, para que a gente possa ter aquilo que, e eu não estou dizendo que é tudo paraíso, mas não sou eu aqui que posso contar alguns problemas também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, há uma série de fatos positivos e de inovações feitas nesse processo olímpico, né, numa cidade que sai de 18% da sua população andando em rede de alta capacidade, saindo para 60 e tantos por cento, com uma obra como o metrô, com os BRTs estão se fazendo, né, que são transformações fantásticas. Eu quero dizer, ministro Nades, aliás, eu adorei seu comentário sobre o Hospital do Andaraí, queria pedir para o senhor também fazer uma visita ao Hospital de Bom Sucesso. Enfim, alguns hospitais federais aqui no Rio, a gente tem uma pressão enorme sobre os hospitais municipais e estaduais diante dessa situação. Mas eu queria dizer, ministro, que essa presença, esse dado técnico, essa informação técnica, facilmente comunicada à população, para nós é fundamental. Porque quando a gente põe luz, o mofo sai. Quando a gente põe luz, o covarde que não cumpre com a sua obrigação, que se esconde sobre aqueles que estão cumprindo, ele fica exposto. E o que o Tribunal de Contas da União está fazendo, o que o Tribunal de Contas do Estado está fazendo, o que o Tribunal de Contas do município está fazendo, é colocar luz sobre a realização dos Jogos Olímpicos, né, que é absolutamente inovadora numa série de aspectos, inclusive sobre o legado dos equipamentos em si. Nenhuma Olimpíada pegou um equipamento temporário, fez esse equipamento como um Lego, que depois já vai virar uma escola, a chamada arquitetura nômade, que nós desenvolvemos agora. O estádio de handball vão virar 4 escolas, ao final, 4 escolas municipais, ao final do processo. E o Rio, ministro, vai cumprir com os seus compromissos. Né? O Rio vai cumprir. Aliás, soma-se. Né? Eu quero até que a fiscalização, eu e Pezão queremos que a fiscalização do Tribunal de Contas da União aumente, porque ao aumentar significa que veio mais dinheiro de Brasília ainda para o Rio. Né? Então, quanto mais coisas for a fiscalização direta do Tribunal de Contas da União, melhor, porque a gente conseguiu captar. Mas vale a pena fazer essa conta, ministro? É somar os números das tabelas, da matriz de responsabilidade do plano de legado, e a gente vai ver ali quanto cada nível de governo está botando, por enquanto, nas Olimpíadas. Vale a pena fazer essa conta. Então, eu acho que esse é um momento importante. Quando o ministro Cedrais me convidou aqui, eu sou um grande defensor das Olimpíadas e um apaixonado por esse projeto. Eu acho que é lamentável que o Brasil sequer cogite, imaginar, e eu acho que o general disse isso, o presidente Tietz, nós fomos buscar esses eventos. Nós fizemos campanha, eu participei ativamente essa da Olimpíada, então, junto com o Pezão, com o governador Cabral, com então, o presidente Lula. Nós buscamos ativamente, e isso é motivo de orgulho. Nós faremos essas Olimpíadas dessa maneira, até porque, só para concluir, sei que falei demais, o Pezão vai me reprimir ali depois por falar tanto, mas tem uma questão aqui, ministro, é o seguinte, o Rio,
no caso da Olimpíada, tinha duas obrigações, da Copa do Mundo tinha duas obrigações básicas, fundamentais. Uma era em relação ao seu estádio, o Maracanã. Entregou um ano antes, apesar de todo mundo dizendo que não ia entregar. Estava lá na Copa das Confederações, o Brasil, não foi eu que fiz, foi o governador Pezão aqui, mas faço questão de dizer. Mas entregamos, o Brasil se sagrou campeão da Copa das Confederações no estádio construído aqui no Rio. Nós não estamos entregando nada em cima da hora, nem faltando poucos dias para a Copa do Mundo. E a obra de mobilidade prevista no PAC da Mobilidade para a Copa do Mundo, um BRT de 39 quilômetros, cruzando o subúrbio carioca, consolidado, né, carregando 450 mil pessoas, também previstas, vai ser obra de mobilidade digna desse nome, né, porque a obra de mobilidade não pode ser para carro, tem que ser para gente, para carregar a população com transporte público, né, como é o caso do metrô, como é o caso dos BRTs, que a Transcarioca vai ser entregue agora no dia 1º de junho, também cumprindo o prazo para a Copa do Mundo. Enfim, ela vai carregar algumas pessoas para a Copa do Mundo, né? Mas ela a Copa do Mundo serviu como inspiração para, pelo menos, que o município conseguisse lá, apanhasse o financiamento do governo federal, financiamento que vai ser pago depois com juros, né? Enfim, mas com recursos. E, aliás, essa foi uma determinação importante. O Tribunal de Contas, no seu primeiro relatório, ajusta essa avaliação. Recursos financiados e emprestados são recursos a serem pagos pelo contribuinte daquele município, né? Não são recursos de outro ente da federação. Essas coisas vão ficando claras a partir dessa luz e dessa transparência que se lança. Então, eu queria agradecer aqui aos tribunais de contas da União, do Estado e do município por lançarem luz sobre esse processo, o meu compromisso com a correção e com o planejamento daquilo, não podemos deixar atrasar mais nada. Não tem nada ainda que justifique, ministros, nós trabalharmos aquela coisa de fim de semana, domingo, 24 horas, não tem ainda nada. Né? Qualquer coisinha mais que atrase pode chegar nesse ponto. E aí a gente tem que chamar a atenção, porque quando a gente atrasa esse processo, o que significa isso? Lá na frente custa mais caro e ninguém quer pagar mais. Principalmente se for uma coisa de legado, que não seja uma coisa de legado. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui presenciando esse momento. Eu tenho certeza que esse portal, esse acompanhamento dos membros do Tribunal de Contas da União vão ajudar em muito no sucesso das Olimpíadas. Muito obrigado. Para uso da palavra, o excelentíssimo senhor Luiz Fernando de Souza Pezão, governador do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, meu caro presidente Jonas, prazer estar aqui mais uma vez, saudar no seu nome e saudando também o conselheiro Nolasco, Júlio, saudar o presidente Augusto Nardes, prazer imenso, junto com meu amigo Haroldo Cedrais, recebê-los aqui no Rio de Janeiro, saudar nosso presidente Cher e os conselheiros Ivan, o Antônio Carlos Flores, Nestor, a todos os conselheiros aqui presentes, saudar o Rodrigo Tostes, representando o NUSMA, saudar o meu querido prefeito Eduardo Paes, o nosso presidente da APO, general Fernando Azevedo, em nome dele, saudar a todos aqui presentes, Rodrigo. Um prazer imenso estar aqui. Eu quero aqui fazer um registro. Eu acompanho a conquista das Olimpíadas desde o primeiro dia. Me lembro, não estava lá no dia que foi anunciado, estava aqui com a presidenta Dilma, no Copacabana Palace, e, sinceramente, eu vejo o avanço que os Jogos Olímpicos tomaram. Eu quero aqui fazer uma homenagem ao prefeito Eduardo Paes. Quem pegava aquele caderno das obrigações, quem olhava todas aquelas responsabilidades, a matriz que o general agora foi fundamental de colocar no papel, depois, desde 2009, nós chegarmos agora 4 anos depois, e isso foi fruto do seu trabalho, general. Mas eu vi a luta do Eduardo para tocar as Olimpíadas. Claro que de todos nós, do Sérgio, dele, da presidenta, mas o Eduardo largou na frente, porque ele desonerou os entes federativos aí,
o governo do Estado, o município e a União, é impressionante. Eu acho que ele divulga pouco, que ele trabalha tanto e divulga pouco. Mas esses números que ele começou a falar aqui, e hoje, o que ele assumiu, que não era responsabilidade dele, né, dentro da matriz que existia no início, que foi apresentada para a conquista dos jogos, e que ele viabilizou através de recursos privados, eu tenho certeza que vai ser um case para o futuro de todas as Olimpíadas. Poucos países vão poder fazer as Olimpíadas, depois que o Rio realizar, e a população vai exigir que não se gaste tanto recursos públicos nessa conquista dos Jogos, depois do exemplo do Rio. E ver a determinação dele de acompanhar as obras. Eu tenho visto as obras do município. Ontem à noite mesmo ele saía, ia ver de 2 em 2 dias, percorre toda a Transcarioca. Ele, de 2 em 2 dias, visita, passa de madrugada, 1 hora, 2 horas, fica lá vendo detalhe por detalhe de obra. Não faz só lá. Então, eu queria fazer esse registro, porque esse ninguém divulga, ninguém vê, né? Ele também não fala, mas vai passando desapercebido. E ver, porque não é fácil. Todos aqui são super experientes, sabem o que é tentar conseguir um recurso, ou abrir capacidade de endividamento para conseguir o recurso, né, ministro? Ou ir no Orçamento Geral da União, competir, que a presidenta também fica numa sinuca de bico tremenda de ficar dando recurso aqui para o Rio, que não seja oneroso, em detrimento de outros 26 estados que têm demandas até maiores que a do nosso estado. Então, é uma equação, às vezes, difícil de fechar, mas o Eduardo ele foi campeão. A Vila dos Atletas dele conseguir fazer uma parceria público-privada, com aumento de gabarito, e financiar toda a Vila dos Atletas é um exemplo extraordinário. Eu via e visitava, fiquei 15 dias em Londres visitando, via a construção, via o custo daquilo, assustava todos nós. Assustava todos nós. Então, o Eduardo foi de uma criatividade extraordinária. Na parte do Estado, a gente vê, o Eduardo falou aqui, ele que começou a obra do Maracanã ainda como secretário de Esportes, e a gente entregou no prazo, poucas pessoas hoje falam isso, as construções temporárias já todas lá, com uma área que ele desapropriou do Exército, já todas lá instaladas. Maracanã já teve mais de 68 eventos, mais de 68 jogos, testado, né, que se eu tivesse ocorrendo o que está ocorrendo em outros estados aqui, eu acho que o mundo tinha desabado aqui no Rio, né, porque aqui não é trivial. Aqui não é trivial, mas está lá o Maracanã testado, 68 jogos, e a gente vê um equipamento, né, que dá orgulho a todos nós. Eu conversava com o jogador Jairzinho, o Roberto e outros jogadores esses dias no Maracanã, eles me falavam, antigamente a gente tinha o melhor futebol do mundo, os piores estádios do mundo. E todo mundo falava, aqui não tem campo, a gente joga em campos ruins, não sei o quê. Agora, hoje, a gente tem os melhores estádios e as pessoas continuam a criticar. O melhor futebol do mundo merece os melhores estádios do mundo. E merece também os melhores hospitais, as melhores escolas. A gente precisa de tudo, Nardes. Eu fico muito feliz de ver você andar pelo Andaraí. O que o Eduardo falou é uma verdade. A gente está há 3 meses com os hospitais federais aqui em greve, fechado, com as emergências todas fechadas, estourando nas nossas costas, dos hospitais estaduais e da prefeitura, a demanda que existe desde quando esses hospitais foram criados e que tinham uma tradição imensa, hospitais de referência, desde quando a cidade do Rio de Janeiro era capital. Então, não é fácil, de uma hora para outra, a gente fechar essa conta na saúde pública aqui no nosso estado. Eu, que sou um pedinte inverterado, já estava pedindo até com a presidenta Dilma para ver se ela dava o que ela gasta lá com os hospitais federais, passar para a gente atender essa demanda toda, né? Não é fácil. Então, eu quero parabenizar, Eduardo, você,
parabenizar o Tribunal de Contas da União, do Estado, do município. Ninguém quer fugir de fiscalização, ainda mais quando vem para nos orientar, né? Vocês têm um quadro hoje de funcionários, de engenheiros, né, que poucos executivos têm no país, né, desde o governo federal, passando pelos municípios, pelo Estado. Né, a gente não tem essa qualidade toda. Temos hoje funcionários dedicados que se desdobram para entregar toda a demanda que nós temos, principalmente desses grandes eventos e da população. E não é fácil hoje dentro do Executivo. Colocar os legados que nós vamos ter diversos. Né? O metrô é extraordinário para a Barra da Tijuca. Ele já tinha que ser feito há muito tempo, mas os Jogos ajudaram a gente levar o metrô até o Jardim Oceânico. E eu tenho certeza que nós vamos levar depois, mais para frente ainda, se Deus quiser, até o Recreio, porque essa cidade precisa de metrô. Né? Precisamos levar o metrô da Uruguai até o Engenhão, passando pelo Meia, né? Uma linha natural que aconteça, né? Quem dera que se a gente puder tirar do papel rapidamente, assim como a Estação Gávea Carioca e uma série de investimentos que tem que fazer. Mas eu reputo, e a nossa obrigação é o Maracanã, que está pronto, o Maracanãzinho, que falta ali aquecimento, o Júlio Delamare, que falta, aliás, uma sala de aquecimento. São poucas obras, estádio de Remo da Lagoa, o que pesa mesmo para a gente hoje é o metrô e ir seguindo aí para entregar dentro do prazo. Mas eu reputo o maior que a gente fez e que foi o que o governador sempre colocou, né, foi a questão da segurança pública. Essa, eu acho que é o maior legado que nós vamos deixar, porque, como o Sérgio sempre falava, nós não queríamos a segurança pública só para os grandes eventos. Isso aí o Rio faz como ninguém. A gente recebe 3 milhões de pessoas no Réveillon, faz um carnaval maravilhoso, cheio de turista, e teve o Papa aí na Jornada Mundial, e a gente sempre faz segurança bem em grandes eventos. A gente quer fazer a segurança como fez na Rio 92, na Rio +20, mas ter a segurança pública como legado para a população, de libertar territórios, deixar libertos hoje mais de 1,5 milhão de pessoas, entrar dentro da Maré, numa parceria com o Exército, extraordinária, numa verdadeira cidade, que é 6 vezes a minha cidade, né, que eu fui prefeito. A Maré tem 130 mil pessoas, ao lado da Linha Vermelha, ao lado da Avenida Brasil, ao lado da Linha Amarela, ao lado do Galeão, e o tráfico mandava ali. Ver os investimentos que a gente vai fazer dentro da comunidade. O Eduardo anunciou mais de 9 escolas, né, Eduardo? Creche, 19 escolas. Nós estamos lá começando hoje, escola de ensino médio, centro de vocação tecnológica. A segurança é fundamental, ministro. Fundamental. Sem a segurança não entra o professor, não entra o médico, não entra o instrutor do esporte, não entra nada. Não entra nada. Então, esse é o grande legado que nós vamos deixar. Vamos entregar agora, em junho, um plano onde nós tínhamos assumido 40 UPPs e vamos chegar com a Maré a 45, 46 UPPs. Vamos entregar agora em maio, final de maio, início de junho, como legado um plano de ocupação até 2018, mostrando quantos policiais precisam a mais. Quando nós entramos nesse estado, tinham 33 mil policiais. Hoje tem 48 mil policiais. Vamos contratar mais 6 mil policiais abrindo concurso agora em junho. Até setembro, mais 2.400. Contratamos mais 1.500 policiais civis agora em dezembro, 150 delegados. Esse estado, ministro Nardes, saiu de 2 bilhões e 400 milhões de reais na função de segurança pública para 9 bilhões e 200 milhões nesse ano. Então, nós fizemos o dever de casa. Um Estado que a gente precisa discutir, fazer uma palestra agora junto com o ministro Guilherme Afif Domingos, mostrando o quanto que é difícil e importantíssimo o Tribunal de Contas, sendo pioneiro, discutindo segurança pública. Nós somos cercados de estradas federais. Rio Santos, Rodovia Presidente Dutra, Rio Petrópolis, Rio Teresópolis, Baía de Guanabara, e não podemos patrulhar essas rodovias. O Rio não fabrica fuzil, não planta maconha, não tem... às vezes aparece aí uma refinaria de cocaína, mas ela não vem daqui.
E a gente precisa ter convênios onde ou a gente deixa nós patrulharmos, ou o governo federal, né, que tem sido o maior parceiro nosso. A presidenta Dilma tem nos ajudado como nunca. Hoje eu falei 3 vezes com o ministro Zé Eduardo Cardoso. Mas a gente tem que ter definição de quem patrulha essas... Botar gente ajudando nas fronteiras, ajudando nessas rodovias federais. Então, essa questão da segurança pública, não estou falando nada de novo aqui, mas ela é vital para o nosso Estado, e esse é o maior legado que os Jogos Olímpicos vai proporcionar. Eu tenho certeza a nossa população vai ser o maior legado que nós vamos deixar. Muito obrigado e parabéns a todos os tribunais.